Graça e paz, meus queridos, mais um desafio missionário, agora para o sertão do Piauí, para a cidade de São Miguel da Baixa Grande. Estamos indo no dia 11 de fevereiro e vamos voltar no dia 14 de fevereiro. É um período de carnaval, então dá para a gente fazer um trabalho excelente lá em São Miguel da Baixa Grande. É um trabalho bonito em parceria com a Convenção Piauiense e estamos caminhando. Estamos fazendo esse trabalho para a honra e a glória do Senhor Jesus, pois na palavra do Senhor diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 47, pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de vocês luz para os gentios, para que vocês levem a palavra, a salvação, até aos confins da terra. Então cabe a nós entendermos o nosso ídolo, cabe a nós fazer a nossa parte. Então o desafio está lançado, a cotização está em torno de R$450, a gente pode dividir até 5 vezes e temos prazo daqui para lá. Então reserve a sua vaga, reserve o seu lugarzinho e vamos fazer a obra do Senhor Jesus e que Ele seja a força de cada um, seja a motivação de cada um e que Deus derrame graça sobre a vida de cada um. Que Deus abençoe todos vocês. Graça e paz, com alegria, com prazer, que a Primeira Igreja Batista do Recife entra no teu lar agora. Então já pega esse link, compartilha com as pessoas do teu WhatsApp, com as pessoas aí das tuas redes sociais, que a gente possa viver esse momento. Talvez você esteja assistindo agora, à noite, ou você pode esteja assistindo esse culto em outro momento. Mas reserve esse tempo, desliga aí o WhatsApp, reserve-se, para que você possa ouvir Deus falar com você e você adorá-lo com canções e orações. Feche os seus olhos, sinta a presença de Deus. É bom te ter aqui comigo, Senhor, Senhor. É bom sentir o teu fluir, como águas cristalinas que transbordam o coração. É assim teu Espírito age em mim. É bom te ter aqui comigo, Senhor, Senhor. É bom sentir o teu fluir, como águas cristalinas que transbordam o coração. É assim que o teu Espírito age em mim. Peça a Ele. Vem, Senhor Jesus, e receba o meu louvor. Teu amor nos conduz e renova o meu viver. Teu amor e tua paz é o que eu quero mais. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. Diga, é bom te ter aqui comigo, Senhor. É bom te ter aqui comigo, Senhor, Senhor. É bom sentir o teu fluir, como águas cristalinas que transbordam o coração. É assim que o teu Espírito age em mim. Vem, Senhor, vem, Senhor Jesus, e receba o meu louvor.
teu amor nos conduz e renova o meu viver. Teu amor e tua paz é o que eu quero mais. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. Vem, Senhor, Senhor, e aviva o meu viver. Senhor Jesus, vem, Senhor, e aviva o meu viver. Graças e paz, irmãos. Boa noite, muito bom estar com você. Como já foi dito aqui, é um momento de celebração, é um momento de estarmos juntos. E que bom estar junto com você nesse formato. Hoje pela manhã nós estivemos aqui juntos no templo e foi uma bênção, um culto. Como é bom estarmos presencialmente aqui. Mas nós queremos contar com você no próximo domingo aqui, se Deus quiser, se Deus permitir. Agora à noite nós estaremos juntos nesse formato ainda. Chegará o momento que nós estaremos juntos também à noite. Nós queremos dar algumas informações. A primeira delas é que os trabalhos com os adolescentes, a nossa igreja, já tem dado o primeiro passo para voltar presencialmente. Sábado retrasado, nós estivemos aqui juntos e foi um momento muito bom, um momento de confraternização, claro, tomando todas as medidas possíveis do protocolo que estamos obedecendo, mas foi muito bom rever toda a turma, todos os adolescentes. No dia 14 de novembro estaremos novamente juntos aqui, às 14 horas. Se você é adolescente, se você tem adolescente, você pode trazê-lo, você pode vir. E se você não é adolescente, você também pode estar aqui. Claro, estaremos todos juntos. Traga a sua máscara, você vai precisar usá-la para entrar no templo. Na primeira sexta-feira de novembro, o Projeto Resgate estará aqui presencialmente. Você pode se organizar para estar junto aqui com toda a juventude da nossa igreja, louvando ao Senhor. Nós também queremos informar que os trabalhos com grupos pequenos, os discipulados, já podem acontecer na igreja. Os grupos já podem se reunir aqui na igreja. Os discipuladores, eles precisam ligar aqui para a secretaria, falar com o nosso secretário Cristiano, e nós temos 2 horários, todos os dias, de segunda a sexta, tanto à tarde quanto à noite, e você pode, então, fazer esse agendamento. O horário da tarde é das 16 às 17h45, e o da noite, das 18h30 às 19h45. Você pode ligar e fazer o agendamento para que seu grupo possa se reunir aqui na igreja. Claro, o secretário vai explicar a quantidade de pessoas, obedecendo o protocolo, tudo isso nós estamos observando também. Então, nós queremos dizer com isso que a nossa igreja está gradativamente voltando os trabalhos presencialmente, né, com todos os cuidados, claro, mas o nosso desejo é que muito em breve nós possamos estar juntos aqui, tocando a vida como a gente já fazia antes, com todos os trabalhos, tudo presencialmente. Então, nesse instante agora, nós queremos mais uma vez lhe convidar para estarmos juntos, louvando ao Senhor, porque só Ele é digno de todo louvor e de toda a nossa adoração. Louvemos ao Senhor. A palavra de Deus no livro de Salmos 119, verso 105, nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, celebremos ao Senhor, cantando a sua palavra. Em tua palavra, Senhor, eu posso confiar. No rio de tuas promessas, minha alma beberá. Em tua palavra encontrei refúgio e proteção, socorro nas horas de angústia e paz ao coração.
Lâmpada para os meus pés e luz pro meu caminhar. É a tua palavra, Senhor, é a tua palavra. No rio de tuas promessas minha alma beberá, e na tua palavra encontrei refúgio e proteção. Socorro, socorro nas horas de angústia e paz ao coração. Lâmpada para os meus pés e luz pro meu caminhar. É a tua palavra, Senhor, é a tua palavra. Pois em ti eu tenho crido e a cada dia aprendido andar em teus caminhos e a tua vontade experimentar. Pois em ti eu tenho crido e a cada dia aprendido andar em teus caminhos e a tua vontade experimentar. Boa, agradável e perfeita é a vontade do Senhor. Para conhecê-la, você precisa estudar e ler a palavra do Eterno. Lâmpada para os meus pés e luz pro meu caminhar. A tua palavra, Senhor, é a tua palavra. Pois em ti eu tenho crido e a cada dia aprendido a andar em teus caminhos e a tua vontade experimentar. Pois em ti eu tenho crido e a cada dia aprendido a andar em teus caminhos e a tua vontade experimentar. Tua palavra, meu Deus, é tudo que nós precisamos. É da tua palavra.
laços de amor o Senhor nos atraiu para si. Isso que nos diz o profeta. Que graça maravilhosa, Senhor. É nela que nós desejamos estar e precisamos estar sempre nos teus braços. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, eu escondo meu rosto, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, é o meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença. Do Santo dos Santos, oh, do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. É debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Tudo que nós precisamos é da tua presença, Deus. Ela nos sustenta. Ela é quem arranca de nós a ansiedade pelo amanhã, o excesso do futuro do presente, Deus. Nós nos lançamos nos teus braços, Deus. É no Santos, no Santo dos Santos, me esconde, só os teus olhos me veem. É debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer.
prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Glória a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas. Nós queremos ter mais um momento do nosso culto, da nossa adoração. Faz parte da nossa adoração entregar ao Senhor, devolver ao Senhor parte daquilo que Ele nos tem dado para administrar. Porque nós entendemos que tudo, absolutamente tudo, pertence ao Senhor. Mas o Senhor é bondoso para conosco. E nós queremos agradecer a você que tem contribuído, que tem dizimado, que tem ofertado, sobretudo para os nossos projetos sociais. Você sabe que durante todo esse período de isolamento social, durante a pandemia, que nós precisamos dar uma parada nos nossos encontros presenciais, as nossas instituições, elas não pararam. Não é? Então, a nossa atividade na rua, aqui na cidade do Recife, aqui no centro, também continuou, e nós somos gratos a Deus porque você faz parte disso, você é parte da igreja, e as suas ofertas, o seu dízimo, as suas contribuições também têm ajudado a manter todo esse trabalho que nós desenvolvemos. Então, tanto o Abrigo Jesus Menino, o AGEM, o Desafio Jovem, o AGI, o Instituto AGI ali nos Coelhos, quanto a nossas atividades que são realizadas aqui na rua. Você está vendo aí algumas imagens, algumas fotos. Nós realizamos atividade com as crianças aqui na rua, o projeto Igreja na Rua, também ali no Abrigo Jesus Menino. Então, nós realizamos atividade com as crianças, agora há pouco, no Dia das Crianças, no Instituto Agir também. Então, nós somos gratos a Deus por estar abençoando essas famílias, por estar abençoando essas crianças. E, irmãos, irmãs, muitas dessas crianças só terão a oportunidade de ouvir falar do Evangelho através desses projetos, desse encontro com as atividades da igreja. Por isso que é muito importante nós mantermos esses serviços. São braços da igreja. Não são simplesmente ações sociais, mas são possibilidades de pessoas terem um encontro com o reino de Deus, de elas poderem ouvir a palavra e terem as suas vidas completamente impactadas, transformadas. Então nós somos gratos a Deus por você fazer parte disso. Você está vendo aí as nossas contas, você pode fazer a sua contribuição. Se você não puder, não tiver dificuldade para fazer a sua contribuição, através dessas contas, você pode entrar em contato conosco, com a secretaria da igreja. Nós conversaremos, veremos a possibilidade de você também fazer parte desse projeto. Nós somos gratos a Deus por tudo isso que Ele tem realizado através da sua igreja, e nós somos gratos a Deus por sua vida, por você entender que faz parte também desse ministério. É a igreja do Senhor agindo na cidade. Nesse instante eu gostaria de orar por sua vida, orar por sua família. Nesse instante nós oraremos juntos pelo nosso país, porque nós sabemos que nós temos ainda muitos e grandes desafios. E para grandes desafios, o Senhor conta com grandes servos. Servos grandes são aqueles que se colocam nas mãos do Senhor. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade extraordinária que o Senhor nos dá de participarmos dessa obra. Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de contribuir, de devolver, Senhor, parte por fé daquilo que o Senhor tem nos dado para administrar. Nós queremos te pedir por aquelas pessoas, aquelas famílias que têm passado dificuldade, que não têm tido, Senhor, nesse instante, o privilégio de poder contribuir, de poder perceber a multiplicação em suas casas. Mas, ó Pai, nós te suplicamos, nós te rogamos que o Senhor abra portas, que o Senhor, ó Pai, escute cada um e que o Senhor esteja fazendo um milagre na vida e na casa de cada um. Nós te agradecemos por nossa igreja, Senhor, por esse privilégio que o Senhor está nos dando de juntos nós podermos agir na cidade, abençoar pessoas, abençoar crianças, abençoar famílias nessa cidade. Nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor esteja protegendo, dando sabedoria,
cuidando, Pai, livrando cada criança dos nossos projetos, cada criança dessa cidade. Pai, ser com aquelas pessoas que sofrem, ser com aquelas pessoas que estão desesperançadas. Ah, Senhor, nesse período de isolamento, nesse período de pandemia, quantas pessoas, Senhor, estão perdendo a esperança, perdidas, desoladas. Pai, nós te suplicamos por essas também, que o Teu Santo Espírito esteja com cada uma delas, ó Pai. Pai, nós te suplicamos pela nossa nação. Tem misericórdia, Senhor. Que o Senhor dê sabedoria aos líderes, que o Senhor dê sabedoria aos governantes, que o Senhor dê sabedoria às autoridades. Pai, que antes de qualquer coisa eles possam te temer e entender que há um Deus no céu, que há um Deus que deu autoridade para eles, para que eles possam fazer o que precisa ser feito, para que as pessoas possam ser abençoadas. Tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia do nosso estado, tem misericórdia da nossa cidade. Que o Senhor esteja cobrindo, colocando suas mãos e abençoando, Pai, livrando de todo mal. Que o Senhor esteja afastando as potestades do ar. Pai, em nome de Jesus, nós também te suplicamos pelas nossas famílias, as famílias da Tua igreja. Pai, vivifica, Pai, santifica, que o Senhor esteja fortalecendo. Se alguém está desanimado, que o Teu Santo Espírito esteja animando. Pai, se alguma família está passando por alguma dificuldade, luta de relacionamento, que o Senhor esteja ali, ó Pai, se fazendo presente. Usa pessoas, que a Tua palavra, ó Pai, se faça presente e que o Teu nome seja glorificado na vida dessas famílias. Que elas possam ser instrumentos poderosos para o Senhor alcançar outras famílias. Pai, nós te suplicamos, nós te entregamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que se importa conosco. Porque o Senhor é um Deus que caminha conosco. Porque o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações. Porque o Senhor é um Deus bom. E que apesar das circunstâncias, o Senhor está agindo a nosso favor. Nós choramos, nós te entregamos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Preciso ouvir a Tua voz, dizendo o que fazer. Estou nas mãos de Deus, não posso na minha força caminhar. Sozinho eu não sei viver. Anotações não definem rumos, meus dias não sei calcular. Nas Tuas mãos os meus planos sempre, e aos Teus pés meu adorar. Nas mãos de Deus, livramento, provisão. Seguir com fé, crendo em Ti. Teus milagres hão de vir, e grato te adoro por renascer. Provisão, livramento está nas mãos de Deus, mas para alcançá-lo, cedo de manhã te busco. Preciso ouvir a Tua voz, dizendo o que fazer. Estou nas mãos de Deus, não posso na minha força caminhar. Sozinho
eu não sei viver. Por mais que você planeje, anotações não definem rumos. Meus dias não sei calcular. Nas tuas mãos os meus planos sempre. E aos teus pés meu adorar. Nas mãos de Deus, proteção, livramento, provisão. Seguir com fé, crendo em ti. Nas mãos de Deus, proteção, tem livramento, provisão. Seguir com fé, crendo em ti. E grato te adoro, e grato te adoro, e grato te adoro por renascer. Não importa a situação que você esteja hoje, não importa o que as pessoas ao redor olhem para você e vejam, é o fim. Eu sei o que eu estou te dizendo. Há uma possibilidade de você renascer em Cristo. A palavra de Deus diz, o próprio Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que alguém esteja morto, viverá. Creia que Ele é poderoso para isso. Nas mãos de Deus, proteção, livramento, provisão. Seguir com fé, crendo em ti. Teus milagres hão de vir. Nas mãos de Deus eu posso confiar. Tem proteção, tem livramento, provisão. Seguir com fé, crendo em ti. Meus milagres, eles chegam, os milagres chegam. E grato te adoro, e grato te adoro, e grato te adoro por renascer. Eu quero estar nas mãos de Deus. Graça e paz, nós louvamos a Deus por mais esse momento de celebração ao Senhor, mais uma noite que Ele está nos dando para celebrar o Senhor com a família. Se você não faz parte da nossa igreja, celebrar o Senhor com alegria onde você está. E como sempre dizemos, convida as pessoas que estão perto de você e diz, olha, vamos ouvir, continuar ouvindo na realidade, o que Deus tem para falar ainda no nosso coração. Eu louvo a Deus pela equipe, pela banda, eu louvo a Deus pelas pessoas que têm investido o seu tempo para promover tudo isso para a glória de Deus. A gente sabe que, por mais que nós possamos fazer, ainda é pouco em função daquilo que Ele fez por nós. Por isso a nossa alegria de estar sempre na sua presença, celebrando, exaltando o nome que é sobre todo nome. Quero orar por vocês,
nesse momento. Pai, obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, por Tua presença, Pai, em nosso meio. Obrigado, Pai, porque o Senhor é a razão da nossa alegria. Ó Deus, é o Senhor que renova, Pai, a nossa força, a nossa esperança vem de Ti. E, portanto, Pai, vem, ó Deus, celebrar também, ó Deus, vem enaltecer, vem engrandecer, Pai, o Teu nome, através de cada um de nós, através da ação poderosa do Teu Espírito em nós, Pai. Usa, Senhor, cada momento, usa agora a Tua palavra, Pai, que vai ser compartilhada. Ó Deus, que Teu nome seja engrandecido. Te agradecemos, te oramos, em nome de Jesus. Amém. Engrandecei ao Senhor, engrandecei comigo, e todos a uma exaltemos o seu nome. Eu creio que você tem sido, de alguma forma, procurado por aqueles que fazem consultas. E, de repente, alguém liga para você e, como que dizendo, com muita precisão, alguns dados seus, e chega a saber, por exemplo, da sua moradia, e pede somente para você confirmar alguns dados, inclusive dados bem pessoais. E como que a gente dizendo alguns números, eles conseguem então completar todos os demais números. E aí você deve então lembrar, por exemplo, de um 0800, 061, 085. Eu não sei como você reage ao ver a chamada, e você então percebe que ao invés de ser algo bem próximo, alguém bem próximo a você, é um desses números que vem através de uma campanha de marketing, através de um banco que então tem as pessoas que trabalham para esse banco, as empresas que trabalham para os bancos. Sei que você tem sido abordado nesses dias, mas o que mais inquieta, mais aborrece, é alguém saber de sua intimidade e alguém possa dizer, mas eu nem te conheço, eu nunca te vi, eu não sei qual é o teu nome, a não ser esse nome que você me diz, mas até que ponto é verdade isso? Então, nós vivemos um mundo das incertezas. E é natural que toda essa invasão, embora que haja permissão, quando nós muitas vezes assinamos um contrato, assinamos a liberação de um cartão de crédito, assinamos uma abertura de conta em um banco, nós nos tornamos vulneráveis. Nós consentimos, muitas vezes, que nos procurem e nos façam esse tipo de abordagem. 011 é algo que me causa estranheza. Eu nunca vi alguém estar do outro lado, me trata com tamanha intimidade. Como eu disse, conhece os meus dados, conhece o meu endereço e eu nunca os vi. Isso tem afligido o meu coração. Mas eu quero chamar a atenção para outra realidade. Alguém que liga para você e talvez esse alguém seja íntimo seu. Talvez esteja estreitando ainda os laços de amizade. E liga para você agora dizendo assim, quem está falando? E eu não sei você como reage a esse tipo de abordagem. Agora de alguém, não mais de uma empresa. Geralmente eu gosto de ponderar, ouvir e lembrar de um tempo de escola, tempo de cursinho, quando um professor muitas vezes nos orientava a responder da seguinte forma: quem está falando? Ele dizia então, quem está falando é você. Eu estou quieto, calado. Isso parecia algo que trazia um tanto quanto de irreverência, ou mesmo presunção, ou forma de responder de forma mal educada. Mas, afinal de contas, quem está falando? Fala você, eu estou calado. E, a partir desse momento, se é alguém que tem intimidade com você, eu creio que esse alguém sorri e diz, rapaz, E aí você, rapaz, então você se identifique logo. Mas, na realidade, aquele que nós conhecemos, aquele que nós temos intimidade, esse eu conheço pela voz. Eu conheço pelo timbre de voz, seja ele ou ela. Ao ouvir sua voz, eu sei muito bem quem está falando. Eu quero, nessa noite, destacar a necessidade de nós termos intimidade. Eu sei que intimidade pode ter um lado pejorativo, negativo. Eu sei que nós devemos evitar intimidades, por exemplo, antes do casamento. E aí os adolescentes, os jovens da igreja devem se preservar. Nós não podemos ter intimidade com pessoas estranhas. Ao entrar em um banco, eu não posso ser íntimo de alguém que nunca vi. Nós vivemos um mundo cruel.
e é necessário que nós tenhamos nossas desconfianças até como mecanismo de defesa. Eu não confio facilmente nas pessoas. E é fato que quando nós somos enganados ou traídos, isso se torna ainda mais difícil para nós confiarmos, abrir o nosso coração. E acredito que nós vivemos nesse contexto, onde ninguém confia em ninguém, onde ninguém tem confiança naquele que nunca viu. Por exemplo, se você está em um banco, eu creio que você deve ter experimentado já isso, e entrar em uma agência, e talvez você entrar ali, ver alguém, e você fica a perguntar quem é essa pessoa, ou se você está só naquela agência, talvez foi o primeiro a chegar àquele momento, mas em seguida entra alguém atrás de você, e aí você fica, quem é este que está entrando para dividir o espaço, que na realidade não é meu, mas que me incomoda a presença de um outro dentro daquele mesmo espaço. O fato é que nós estamos vivendo no mundo da desconfiança, das incertezas, e eu, portanto, não me sinto seguro estando junto de alguém que não conheço. Por isso a necessidade da intimidade, por isso a necessidade urgente nesse tempo de ter identidade, de pertencer a algum lugar. Eu sei que muitos pertencem a uma família, você talvez nesse momento esteja cercado de pessoas que você ama, mas alguns talvez estejam sozinhos e precisam lidar com essa necessidade de confiar em alguém, às vezes algum colega de trabalho, algum colega de faculdade, um professor, talvez seu chefe, talvez seu empregado, mas você confia meio que desconfiando. O ideal é que você tivesse esse alguém para dividir os seus segredos, abrir o seu coração, então partilhar dessa mesma realidade, que é a sua vida, a vida do outro. E eu quero chamar a sua atenção para essa palavra, intimidade. Intimidade é uma palavra que significa íntimos, ou vem do latim, significa íntimos. Íntimos é abrir o coração para o outro. E na realidade nós não conseguimos ter intimidade com objetos. Por mais preciosos, caros que eles sejam, intimidade se estabelece com gente que é igual a mim, é um ser semelhante a mim, que pensa, que reage e que emite algum tipo de opinião a meu respeito. Intimidade eu tenho com pessoas, intimidade eu tenho com gente. E aí me permita dizer que há muitos que querem buscar intimidade com coisas, querem ser amigo de coisas, das coisas. Ou talvez você tenha um animalzinho de estimação, ótimo, mas ele não é o seu melhor amigo. Se você ficou frustrado com essa afirmação, repense a questão de intimidade. Intimidade é preciso ter com alguém que pensa, que reage e que, portanto, solidifica, faz crescer esse relacionamento de intimidade. Eu quero agora pensar no texto bíblico. Talvez você tenha ficado, bom, e o texto bíblico, onde está? Eu quero então encorajar agora, lhe convidar a abrir a palavra de Deus que está em João 20, versículos 24, 25. Quando a palavra de Deus nos fala sobre a ressurreição de Jesus, na realidade ele já está ressurreto. E a palavra de Deus diz que quando Jesus ressurge, ou está agora de volta à sua condição, agora não mais humana, mas um corpo humano, sim. E ele então se encontra com os discípulos. Ele tem esse momento com os discípulos. E a Bíblia diz que um deles, chamado Tomé, ele não está presente nessa hora em que Jesus então se apresenta aos discípulos. E aí nós vamos lembrar, há uma expressão que é só vendo para crer. Talvez você tenha acesso ou conhecido essa expressão, só vendo para crer. Essa é uma atitude muito característica de Tomé. Mas observe que o texto diz, versículo 24, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Versículo 25, os outros discípulos lhes disseram, vimos o Senhor, mas ele lhe disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão do lado, a ideia do lado do ferimento, não crerei. E aí nós podemos pensar a respeito do
necessidade de crer. E eu quero, nessa noite, refletir a realidade de crer para ver. Eu sei que a proposta de Tomé foi muito clara. Se eu não ver, se eu não vir, eu não vou crer. Se eu não me contemplar, se minha mão não tocar, se de fato eu não estiver apalpando, eu não vou acreditar que é Ele. Eu não vou acreditar que essa história realmente aconteceu. E eu vejo em Tomé a postura de muitos de nós, quando muitas vezes questiona Deus. Ah, Deus, eu só vou acreditar. E sabe aquela experiência que é bem passada, ou seja, bem limitada do ponto de vista de crer em Deus, porque a palavra de Deus nos fala sobre a revelação de Deus ao ser humano, e essa revelação de Deus ao ser humano, ela é progressiva. Se lá atrás, se lá no Antigo Testamento, a coisa foi como descortinando, eu passo a conhecer Deus, os povos de Israel passavam a conhecer Deus a partir de uma experiência de Moisés. Afinal de contas, eu vou dizer o que a Faraó? Quem está me mandando? E aí a palavra de Deus disse para Moisés, eu sou. E entendemos que aquele momento para Moisés é muito difícil ainda, porque eles estão como que engateando acerca do conhecimento de Deus. Nós muitas vezes tomamos a fé de Abraão como exemplo, e de fato foi uma fé exemplar para nós. Não bastasse a condição de Sara, sendo já avançada a idade, não bastasse aquele momento de a esterilidade, porque o fato é que Sara não havia concebido filho, e então permitia a Abraão ter filhos. Aquele momento de conhecer Deus era um momento que cabia talvez algum tipo de questionamento para com Deus. De fato, quando Deus permite a Sara ter filho, ter o primeiro filho, ela já tem uma condição de entender Deus a ponto de dizer, Senhor, ele será teu também. O menino de Abraão nasce, Isaac nasceu. E nós vemos agora uma grande provação que Deus pede. É que aquele menino possa ser apresentado, na realidade sacrificado. E ele sobe. E ao chegar lá, ele contempla e parece que não haver um tipo de resposta. Que resposta? Cadê Deus? E parece que ele agora vai numa situação muito mais melindrosa, se aproxima o momento que havia se combinado. Mas ele foi obediente, ele levou ali o menino, levou o machado, levou as lenhas para sacrificá-lo. Quando nós precisamos entender esse texto, é bom dizer, era comum naquela época se oferecer aos deuses, muitas vezes sacrifícios humanos. E portanto, quando Deus está dizendo a Abraão que ele vá e ofereça seu filho, não está dizendo nada fora do contexto daquela época, era comum fazer isso. Sacrificar os filhos também era uma atitude comum de reverência a uma espécie de divindade. Mas quando Deus pede a prova a Abraão, ele vai, só que Deus é diferente. E Deus providencia um cordeiro que sai entre os matos, eu creio que entre a vegetação daquele lugar, e o cordeirinho se apresenta e, naturalmente, Abraão entende que aquele cordeiro, ele então está sendo oferecido em lugar do seu filho. E ele então sacrifica o cordeiro e a vida do seu filho é poupada. Eu penso que Deus fez isso comigo e com você. Ele pediu prova e de fato nós estávamos sem jeito, sem saída. Mas o bondoso Deus, ele provê para nós o cordeiro. E a palavra de Deus diz em João 1:29, eis o cordeiro. Como que nós estivéssemos procurando, e agora? Vai chegar a nossa vez, a nossa sentença está decretada. Eis o cordeiro, diz João Batista, que tira o pecado do mundo. Maravilhoso pensar que nós precisamos experimentar Deus, para não cair, não nos equivocarmos como procedeu Tomé. Eu só acredito vendo. Não, Senhor, primeiro eu quero crer, e depois eu vou ver o teu milagre. Essa é a postura que nós precisamos ter nesses dias difíceis, por que não? Quando muitos questionamentos são feitos acerca de Deus, que parece
não está muito preocupado com a minha realidade, com a sua realidade. Um Deus que permite, muitas vezes, chegarmos a ponto de sacrificar, talvez, pessoas que nós amamos. E ver essas pessoas que nós amamos não existirem mais. Essa é uma atitude dos deuses pagãos. Esse é um culto prestado aos deuses pagãos. Mas quando nós começamos a olhar o Deus a quem nós servimos e conhecemos, embora, digo mais uma vez, a condição de Abraão era a condição de alguém que começava a conhecer Deus e, portanto, a proclamar agora que Deus é diferente dos outros deuses, não há Deus como Senhor. Eu creio que nós já deveríamos ter avançado essa parte e poderíamos estar muito bem seguros, poderíamos estar muito mais tranquilos acerca do cuidado, do amor de Deus por cada um de nós. Se conhecêssemos as Escrituras, se nosso país não fosse extremamente religioso, no sentido de fazer coisas para agradar aos deuses, eu creio que teria uma postura muito mais sensata e equilibrada quando vem a tempestade. Eu sei muito bem quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele é aquele que provê para mim uma resposta, uma saída. Ele não me deixa na mão, Ele não me deixa sofrer além do que eu possa. Ele provê o escape, Ele provê uma saída. Intimidade, nós vamos adquirindo ou fazê-la crescendo à medida que nós conhecemos Deus. Assim como uma amizade que, como disse, se você recebe uma ligação de um amigo, por mais que ele queira muitas vezes brincar com você, e acho que isso é normal, um amigo que liga para você e como que talvez tentando disfarçar, mudar a voz, e aí você passa a ouvir aquilo com mais atenção, aquela história que está sendo contada, e lá para diante você diz, eu sei que é você que está falando. E aí o amigo fica como que desmascarado, e aí não sabe mais o que dizer. Rapaz, como você descobriu que sou eu que estou falando? Eu te conheço, eu te conheço. Essa devia ser a nossa atitude diante do amigo. Deus, nosso melhor amigo. Jesus é o nosso melhor amigo. Afinal, foi Jesus que disse aos seus discípulos, não os chamo apenas servos. Em vez disso, tenho chamado amigos. Está lá em João 15:15. Porque o amigo é aquele que pode partilhar. E é o que Jesus disse para os discípulos, não chamo apenas servos, eu tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu tenho compartilhado com vocês. Não há segredo entre nós. Portanto, vejo Jesus querendo estabelecer um vínculo de amizade, resgatar ou restaurar a amizade que foi um dia rompida. E aí eu pergunto, como é que pode um amigo ter dúvida a respeito de outro amigo? Como é que pode alguém que conheceu, que andou com Jesus, ter dúvida a ponto de dizer assim, olha, eu não estava aqui na hora, então eu não sei se de fato é Ele, eu preciso tocar, eu preciso ver, para então me certificar, não vou acreditar porque vocês estão falando. Acredito que a atitude de Tomé diz respeito à atitude de muitos de nós, quando muitas vezes afligidos nós nos comportamos, muitas vezes a teoria nós conhecemos, a tese nós já temos, mas na prática a coisa funciona mais ou menos assim. Eu preciso ver para crer. Eu preciso ter a resposta para celebrar. Eu preciso ter a bênção para poder então cantar ao Senhor. Enquanto não vier, enquanto Deus não me der, eu não vou celebrar ao Senhor. Parece coisa de criança. Jonathan estava falando hoje pela manhã acerca de criança quando faz aquela espécie de birra, aquela malcriação, para ver se muitas vezes muda o coração, a atitude de alguém que o ama. Mas eu entendo que como pais que amam, nós precisamos ter uma mesma voz, e a esposa e o marido e a avó, enfim, todos na mesma casa, com a mesma posição, porque afinal de contas isso é demonstração de amor pela criança, demonstração de carinho por ela, ainda que ela não entenda aquele momento, mas mais tarde ela vai compreender que há limites para ela. Mas vamos voltar ao texto e perceber agora um Tomé que tinha tudo para acreditar, não precisava vocês falarem, ele já deixou tudo verbalizado, ele tinha nos contado que tudo ia acontecer. Mas é bom, que bom que vocês tiveram experiência, que bom que vocês lembraram, contaram isso para mim, eu estou feliz. Que pena que eu perdi esse momento. Essa poderia ser a postura, a proposta de Tomé naquele momento, mas pelo contrário, alguém que tem um coração endurecido, extremamente racional,
e que, portanto, precisa dessa condição de ver, tocar, para então crer. Parece caminhar naquela mesma direção, eu preciso ver para crer. Mas um outro personagem eu quero também falar nessa noite. O personagem é um centurião. É alguém que procura Jesus porque tem um servo que está enfermo e quase está certamente à morte. Esse homem procura Jesus e ele diz assim a Escritura em Mateus 8, vai ao versículo 5, nós vamos ler até o versículo 8. Mateus 8, 5 a 8. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse o Senhor, Senhor, meu servo está em uma casa, está enfermo, está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Versículo 7, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. E respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo ficará curado. O meu servo será curado. Sabe o que me impressiona nesses paralelos? É que a postura desse centurião é muito mais de confiança, de crer que Jesus, que ainda não havia morrido, ressuscitado, mas tinha o mesmo poder que o Jesus, que Tomé então entra em desconfiança, passa a ter. Só que uma coisa, Tomé convive com Jesus, ele conhece Jesus, o centurião talvez ouvira falar nele, conhecia o seu poder, mas de fato não desfrutava de intimidade, de andar junto. Mas ele cria que diante de Jesus ele poderia então abrir o coração e falar sobre um servo que está acamado, que é paralítico, que precisa então da intervenção de Jesus na sua vida. O que me impressiona é que esse centurião, que em princípio não é amigo de Jesus, que não o conhece intimamente, embora Jesus o conheça, mas o centurião não o conhece, não anda, não convive, não dorme próximo a Jesus, mas ele tem uma fé tamanha. E se dirigindo então a Jesus, ele diz, olha Senhor, não precisa o Senhor ir à minha casa, não precisa o Senhor ter comigo. E uma atitude que eu acho linda de Jesus é que Jesus faz questão de ir até onde ele está. Jesus é aquele que vem ao encontro de cada um de nós, vem ao encontro, ou vai ao encontro das nossas necessidades. Vai até onde ela existe, onde ela está. Numa atitude de fé, o centurião diz, olha Senhor, não precisa, eu não mereço receber o Senhor em minha casa. Eu não mereço esse privilégio, é muito grande. E diante do Senhor, quem sou eu para receber o Senhor debaixo do meu teto? Senhor, dize apenas uma palavra, o meu servo ficará curado. Essa resposta, essa atitude, esse pronunciamento do centurião chamou a atenção de Jesus a ponto dele dizer, olha, eu nunca vi fé como essa em Israel. E aquele homem passa a ser então a referência de fé para a comunidade de Israel, passa a ser uma referência para a igreja, passa a ser uma referência para nós hoje. Quando então Jesus vê no centurião alguém que confia a ponto de voltar para casa e antes mesmo de ver, ele crê. Nós precisamos ter essa atitude de crer para então ver. E não o contrário. Nós não podemos ser Tomés da vida. Tomés que tem uma atitude de, Senhor, eu não vou, só crendo, só se eu ver, só se eu ouvir. Enquanto eu não estiver observando, enquanto eu não estiver enxergando, eu não vou sair daqui. Um momento como esse nós estamos passando, de pandemia, de agonia, é preciso ter uma postura de fé, a ponto de confiar no Senhor. Eu entendo que Jesus é um amigo.
E nesse mês de outubro nós celebramos o mês da criança e entoamos músicas que enfatizam essa ideia de Jesus sendo um amigo. Jesus é o meu amigo campeão. Jesus é um amigo melhor. São expressões que as crianças aprendem a entoar e muitas vezes a anunciar a cada um de nós, nas suas casas, entre os seus vizinhos. Jesus é um amigo melhor. Jesus é meu amigo campeão. E muitas vezes nós estamos como que precisando ouvir da boca das crianças. E Jesus é o nosso amigo campeão, nosso amigo melhor. E isso deve também falar ao nosso coração. Pai, mãe, avô, escute Deus falar através de um filho, através de um sobrinho, através de um neto, através de um vizinho, através de um aluno seu, talvez de escola, que durante todo esse período você muitas vezes pensava que ia levar consolo para essa criança e ela está lhe consolando. Ela está dizendo, olha, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Papai do Céu está cuidando de mim. E muitas vezes nós paramos para ouvir e dizemos, o que é isso? Eu deveria estar levando consolo e Ele está me consolando. Ele está falando com boca de Deus para mim. Eu espero que você tenha experimentado nesse tempo ouvir Deus falar através de uma criança. A forma como ela interage ou como age em função da vida. Como ela consegue descansar nos braços do Senhor. Como ela consegue muitas vezes descansar talvez nos seus próprios braços. Mas você não tem dado o exemplo que ela precisa. Porque se ela confia nos seus braços, é natural que você possa confiar nos braços do Pai. Para que essa cadeia ela não se interrompa. E para que sua criança possa entender que os seus braços, por mais seguros que sejam, eles são falhos. Eu gosto muito de pensar que nós, adultos, precisamos falhar para com as crianças e não dar uma de super-herói. E muitas vezes nós dizemos ou transmitimos para ela, quase que dizendo assim, olha, eu vou dar tudo que é necessário para você, e como dizendo, olha, não precisa de Deus não. Isso faz lembrar alguém que dizia, a ouvir a mãe ou sua mãe agora partilhando da palavra e talvez tentando trazer um pouco de fé à vida daquele jovem que fora criado fora da igreja, por mais que a mãe tenha tido uma experiência de igreja no passado, mas devido à ausência dela, em fato de estar distante da igreja, aquela mãe não havia orientado seu filho. E o filho já começando a adolescência, e naturalmente as preocupações com as atitudes e reações de seu filho, aquela mãe agora começava a falar acerca do amor de Jesus, o cuidado de Deus para com a sua vida. E aquele jovenzinho, ele se dirige à mãe dizendo, quem é Deus? Quem é Jesus? Eu nunca precisei dele. Isso por mais que doa ouvir essa frase, muitas vezes ela serve para nós como algo que chama a atenção de cada um de nós. Nós somos limitados, falhos. Nós não suprimos todas as necessidades dos nossos filhos. Nós precisamos dizer aos filhos, foi Papai do Céu quem deu. Foi Papai do Céu quem fez. Ele ajudou o painho, ele ajudou o papai, mas foi ele quem fez. Muitas vezes nós estamos tirando de Deus a autoridade. Nós estamos tirando de Deus a supremacia. Tiramos de Deus a glória. E muitas vezes nós não permitimos que os nossos filhos vejam Deus, porque nós estamos bem à frente dele. E eles são impedidos de ver Deus. Porque como pais nós estamos dizendo a ele, ou passando para eles a ideia de que nós podemos supri-los de tudo. E nós não podemos supri-los de tudo. Permita-me dizer que é preciso então fazer com que os pequenos, mas quero entender que essa palavra é para todos, que é preciso crer para ver. E nós precisamos fazer isso não somente para ensinar os filhos, mas também para desfrutar do amor de Deus em nossas vidas. Eu preciso crer, Senhor, tão somente crer. O ver vai ser consequência de tudo isso. Se eu confiar no Senhor, eu sei que ao chegar em casa, se eu confiar no Senhor, eu sei que ao adentrar no hospital, ao crer no Senhor, eu sei que vou encarar uma situação difícil, talvez no trabalho. Ao crer no Senhor, eu sei que vou lidar com problemas de relacionamento em minha casa. Ao crer no Senhor,
eu sei que vou ver o agir de Deus na minha vida, na vida dos meus, no meu trabalho. Ao crer em Deus, ao crer em Jesus, eu passo a ver, a enxergar o seu agir. Eu passo a me tornar dependente dele. Eu não faço por questão de desenvoltura minha. Nós somos a época de desenvoltura. Eu fico a pensar que muitas vezes os nossos veículos, eles nos fazem pensar assim. Você entra num carro e vê lá no velocímetro que o carro alcança a velocidade de 200 km por hora. Você entra no carro e está lá mostrando para você que o carro consegue atingir 180 km por hora. E muitas vezes você se acha possante, entra num carro, mas aquele carro talvez nunca vai atingir essa velocidade toda. E muitas vezes nós vivemos no mundo da fantasia, achando que, eu tenho, eu posso. Mas você sabe que não vai usar tudo isso. O pior é quando você transfere para os filhos. Mas lembre-se que você é uma pessoa limitada. Por mais possante que você seja, você não consegue atingir os 200 km por hora. Por mais bem intencionado que você seja ou esteja, você não consegue atingir esse grau que causa perplexidade. Como disse, nós somos o mundo da performance, onde a ideia de um é superar o outro. E muitas vezes, enquanto pais, enquanto pessoas da sociedade, nós estamos competindo um com o outro. E eu acho muito interessante que as crianças têm o poder de captar as coisas de forma muito rápida. E enquanto muitas vezes elas estão nos ouvindo, elas estão tirando suas próprias conclusões. E mesmo que nós possamos ou queiramos depois como que apagar, já foi captado por elas. Já perceberam, já entenderam que seus pais parecem que vivem numa eterna rivalidade. Talvez com os de fora, talvez dentro de casa, isso passa a ser realidade para elas. Quem ganha mais, quem pode mais. E elas, além de não serem muitas vezes ensinadas a confiar em Deus, agora aprendem a desconfiar dos de sua própria casa. Porque se a coisa está ruim, dividida é pior ainda. Se a coisa me traz insegurança, agora eu não sei se confio nele ou nela. Se a coisa está difícil para mim, eu agora parece que não tenho referência mais na minha vida. Eu passo então a crer, vou acreditar em mim mesmo. Eu vou acreditar talvez numa força externa. Primeiro, porque eu não sei quem é Deus. E faz lembrar exatamente essa frase desse jovem. Eu não sei quem é Deus. Eu nunca precisei dele. Pai e mãe, vovô, vovó, tio, mostre a uma criança que você chegou ao seu limite. Se você alcançou 200 km por hora, parabéns. Mas mais do que isso, você não pode ir. Você tem um limite. E passe isso para os seus filhos, passe isso para as crianças. Eu não posso. Eu queria muito, mas eu não posso, eu não tenho. Chegou o meu limite. Agora, Deus pode. Deus pode todas as coisas. Mas Deus dá conforme a vontade dEle. Meu filho, minha filha. Eu não posso fazer além do que eu estou fazendo. Eu gosto de pensar que Jesus sempre nos surpreende. E vai sempre nos surpreender. Porque muitas vezes quando chegamos a esse estágio do não sei mais, não tenho mais, aí Jesus, ele é permitido a ele entrar na história. Sabe que ele como que fica esperando um momento, e aí quando nós dizemos, olha Senhor, faliu, cheguei ao meu limite, não tenho mais. Vem Senhor, tem misericórdia de mim. E faz lembrar Jesus, agora em João 2, num casamento, que fora convidado a estar. E ali penso que tudo estava tão organizado, e quando penso em casamento, então, penso no desgaste. Casamento naquela época não era uma noite, 3, 4 horas de evento. Casamento era um tempo que se levava para, então, celebrar, festejar, sem pressa, muitas vezes, de voltar para casa. E o texto de João 2 fala acerca de um casamento, e onde Jesus estava, os seus discípulos estavam, onde a mãe de Jesus também havia sido convidada a estar. E diz o texto que lá para adiante o vinho faltou.
E a mãe de Jesus inquietou-se e foi ao encontro dele e diz: olha, eles não têm mais vinho. Jesus olha para Maria, para sua mãe, e diz: olha, o que nós temos em comum, mulher, a minha hora ainda não chegou. Mas em seguida Jesus começa a ordenar ou dar ordem aos serviçais, e a própria Maria diz: olha, façam tudo o que ele disser. E Jesus então dá toda a orientação, todos os detalhes, e agora aquela água, que eles sabem muito bem que é água que haviam juntado ali, é transformada em vinho, a ponto de haver perplexidade. Ora, todos servem o melhor vinho, e depois que os convidados beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Aquilo que Jesus faz é sempre melhor. Sabe que nós precisamos admitir isso? Chegou o meu limite. Eu posso até aqui. Vai faltar, sim. Vai faltar. Por mais que nós possamos ser estrategistas, organizados, vai um momento faltar. Mas sabe para quê? Não é para deixar você envergonhado, não. É para que você possa admitir, Senhor, e clamar por Ele, convidá-lo a vir ao seu encontro, a socorrê-lo. Afinal de contas, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu perdi o controle. Ah, como Jesus espera ouvir isso de você, de mim. Todas as vezes que eu confiar muito em mim mesmo, eu vou como que experimentar esse fracasso, ainda que temporário, ainda que momentâneo, mas eu vou fraquejar, eu vou fracassar, eu vou admitir que não tem mais jeito. E é nesse momento que nós convidamos Jesus para: Senhor, me ajuda, eu não sei mais como fazer, eu não sei mais o que fazer. E aí nós entendemos Jesus operando milagres, Jesus começando, de fato começou a sua vida de milagres aqui. João 2 foi o primeiro sinal miraculoso que Jesus operou, as bodas de Caná, na Galileia. E é impressionante que esse momento foi um momento de inauguração dos milagres. E naturalmente Jesus agora passa a ser conhecido. Porque Jesus faz milagre, fez um milagre. Esse Jesus, ele não é uma pessoa simples, comum, igual a nós. Ele, afinal de contas, e talvez algumas pessoas perguntaram naquela ocasião: quem é, afinal de contas, este homem? Os que estavam mais por dentro da lei, por dentro da profecia, os que estavam caminhando com ele, certamente, se não sabiam que ele era de fato o Cristo, desconfiavam que ele, afinal, era diferente dos outros. Ele é aquele que chega e faz diferença, é aquele que chega e resolve situações, embaraços da vida. João 2, primeiro milagre. Mas, para a glória de Deus, os milagres se sucedem. E agora, onde havia um milagre referente a vinho, água e vinho, agora os milagres são, por exemplo, acalmar uma tempestade. E os discípulos orarem para Jesus e dizerem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus não somente tem autoridade para transformar a água em vinho, mas ele passa a ter autoridade para controlar os fenômenos da natureza. Jesus é aquele que vem e encontra, por exemplo, a viúva de Naim, saindo da cidade, entristecida, amargurada, chorando. E Jesus chega diante dela e, movido de íntima compaixão, está lá em Lucas 7, Jesus se dirige ao esquife onde está o menino morto e diz: levanta-te. E Jesus evidencia ali poder, mais uma vez poder agora sobre a morte. Jesus tem autoridade sobre os fenômenos naturais, Jesus repreende os ventos, Jesus ressuscita os mortos. Isso parece não bastar muitas vezes para nós. Sabe que nossa sociedade, ela de fato está adoecida, porque Jesus fez algo e de fato nós acreditávamos que aquilo ali é sobrenatural. Mas parece que nós estamos a esperar, como que exigir de Deus que faça novamente. E aí nós entendemos que vivemos um contexto de Jesus é quem manda. Eu não ordeno o que Deus deve fazer. Isso é contrário, completamente contrário ao que ensina a palavra de Deus. Há alguns grupos que passam a
mandar em Deus, a exigir que Deus faça alguma coisa. Mas a palavra de Deus não me dá respaldo para dizer isso em nenhum momento algum. Ele, na realidade, é aquele que espera que eu me sujeite, que eu diga: Senhor, eu estou rendido, Senhor, eu não tenho mais o que fazer, Senhor, eu estou envergonhado. Portanto, Pai, venha ao meu encontro, tem misericórdia de mim, me livra, Pai, da situação. Ele é aquele, então, que ao ouvir o nosso clamor, ao ouvir o nosso convite, ele chega perto, ele entra. Imagino que sempre vai lembrar de um personagem, porque quando nós tratamos de milagres, sempre pensando em Jesus acalmar a tempestade, Jesus transformar água em vinho, Jesus curar mancos, aleijados, Jesus ressuscitar mortos, mas o milagre que nós não vamos muitas vezes contemplar é o milagre que acontece no interior do ser humano. E eu sei que há um texto muito conhecido do Zaqueu, Lucas 19. Jesus entra em Jericó e ali se depara com um homem. E isso é uma tese. Até então eu não fui a fundo na questão de por que Zaqueu não podia enxergar Jesus. Aí você, não, mas está escrito lá que ele não conseguia ver Jesus por era de baixa estatura. Bom, mas o que é que se faz hoje com pessoas de baixa estatura? Se você vai tirar uma foto, há pessoas de baixa estatura à frente, os menores à frente. E eu fico a pensar, por que não fizeram isso com Zaqueu? Ora, se ele é de baixa estatura, Zaqueu, o seu lugar está aqui na frente. Sabe que eu vejo uma sociedade extremamente egoísta, onde cada um pensa em si mesmo, onde não há lugar para Zaqueu. Afinal de contas, ele é pecador. E muitas vezes nós agimos, ou estamos agindo assim, quando nos julgamos superior a Zaqueus da vida. Mas sabe o que Jesus, ele espera uma atitude nossa, e Zaqueu tomou uma atitude que impressionou até mesmo Jesus, se posso dizer assim, que ao entrar em Jericó, Jesus olhou para si e lá estava Zaqueu. E Jesus então diz: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém estar em tua casa. E lá no finalzinho desse tópico, versículo 9 e 10, Jesus diz: olha, hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sabe que o maior milagre não é um milagre de uma cura, não é um milagre de uma transformação de água em vinho, porque são milagres que acabou o vinho, tomaram um vinho novo, mas acabou o vinho novamente. Alguém foi curado, mas curado e viveu e celebrou e testemunhou. Eu espero que você faça isso. Mas logo em seguida morreu. Não tem mais como ficar aqui. Mas um milagre que perdura, porque é uma semente que é lançada, que multiplica na vida de outras pessoas. É alguém que foi transformado. E que com caráter novo agora passa a dizer: foi Jesus quem transformou a minha história. Eu passo a partilhar com vocês a história do meu avô, porque se converteu em 1928, são datas memoráveis. 1928 foi a data da sua conversão. E certamente ao perceber essa história, eu contemplo os frutos até hoje, porque a história de um homem que se converteu em 1928, que deixa a condição de uma religiosidade pagã, alguém que entrega a vida a Jesus e passa a ser perseguido por causa disso, a ser tratado como forma diferente, mas que ao perseverar a sua fé, ele então alcança toda a sua família, irmãos, pai, mãe, avô, e a partir daí a vida é transformada. Mas observe que milagre é temporal. O milagre que acontece dentro da nossa vida, não, ele traz paz. Não somente paz para um que é saciado, é atendido, é socorrido nas suas necessidades, mas traz paz para a geração e traz paz para a posteridade também. Eu creio que Jesus tem a fazer um milagre. Eu creio no milagre que Jesus tem operado a cada dia. Cada dia Ele pode fazer, Ele tem feito, Ele faz milagres.
Mas eu quero chamar a sua atenção para o maior milagre que já existiu. É alguém vencer a morte. Não somente morte física, no sentido de ressuscitar alguém. Jesus não somente ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus ressuscitou aquele que estava morto, seu amigo Lázaro. Jesus, portanto, tem poder absoluto sobre tudo, sobre todos. Mas o maior milagre é aquele que permanece. É aquele que transforma o caráter. O maior milagre é a salvação. Salvação operada por Jesus. Nele está a vida. E, portanto, ele passa a ser vida através de cada um de nós. Ou seja, nós temos vida porque ele é a vida. Nós temos certeza do amanhã porque ele é realidade em nossa vida hoje. E aquilo que parecia não ter jeito, Jesus é aquele que dá jeito, que traz solução. Porque a própria palavra evangelho significa boas novas. E é interessante que tudo acontece no tempo certo, no tempo de Deus, quando o povo começa a questionar ou a perguntar por um Deus que parece ter esquecido deles. Na plenitude dos dias, dos tempos, Jesus foi gerado, não por vontade humana, mas foi gerado no ventre de Maria, para que pudesse ser resposta para uma sociedade que estava aflita, angustiada, oprimida. Jesus nasce, e lá aos 30 anos começa o seu ministério. Jesus começa então a fazer milagres, mas digo, o melhor milagre, o maior milagre, é o que ele veio operar dentro de nós. A grande notícia é que agora há jeito, tem jeito. Jesus, enfim, nasceu. Nós vamos celebrar daqui a um tempo, um dezembro diferente. Eu sei que nosso coro está correndo e um desejo muito grande é de celebrar, daqui a final do ano, um momento com a igreja, celebrar o Natal, comunicar que Jesus Cristo veio ao mundo, que nasceu, que viveu, que desenvolveu seu ministério, que morreu, que um dia voltará. Mas mesmo que você esteja dizendo, mas não tem mais significado nenhum, parece que o ano já acabou, e de fato está perto. Estamos em contagem regressiva. Mas, independente de termos Natal como um dias finalzinho de dezembro ou não, eu passo a pensar que o Natal é a vida de Jesus na nossa vida. E, portanto, eu quero trazer ao seu coração uma palavra de esperança. E não espere o 25, 24 de dezembro para celebrar Jesus. Celebre Jesus o tempo todo. E se você talvez esteja sofrendo nesse momento, Senhor, eu quero convidar o Senhor para tomar posse dessa vida aqui, dessa manjedoura aqui. Eu sei que estou todo sujo, mas, Senhor, toma conta e se assenta, Pai, no meu trono, no trono que é minha vida, que está preparado para Ti. E aí, o Natal chegou. Eu sei que muitas vezes nós brincamos, né, com uns com os outros, como eu disse, aos íntimos nós temos possibilidade maior de brincar, de fazer graça. É entender que quando nós muitas vezes estamos em data ainda longe, nós começamos a brincar uns com os outros, olha, Feliz Natal, a coisa está lá em março ainda, antes do feriado de Semana Santa, nós estamos, olha, Feliz Natal. Eu lembro que fazia muito isso, na época da juventude. Mas o fato é que Natal pode chegar para você hoje. Quando você abre espaço para Jesus entrar na sua vida, mesmo que esteja tudo fora do lugar, mesmo que a coisa não esteja pronta para recebê-lo, mas Ele é aquele que, ao chegar, Ele torna tudo novo. Ele limpa, Ele santifica, Ele restaura o meu interior. Quero convidar você a fazer isso nesse momento. Se você talvez esteja inquieto, a perguntar, talvez a questionar, e talvez dizendo, Senhor, você possa dizer, Senhor, eu preciso crer. Tão somente crer
E eu sei que o Senhor vai me mostrar. O Senhor vai responder muitos dos meus questionamentos. Basta crer. Eu vou poder ver, enxergar o amor de Deus por mim. Quero convidar você a orar nesse momento, enquanto a banda, os grupos de louvor, irá ministrar. Mas escute essa mensagem como se fora para você mesmo. Eu sei que muitas vezes nós temos a tendência de dizer, se estivesse aqui, essa mensagem é para você. É para você. Porque Deus sempre fala pessoalmente. E, portanto, eu quero convidar você a orar nesse momento. A pedir a Deus que continue falando ao seu coração. A entender que você precisa tão somente crer. Não vai esperar que haja um momento na sua vida em que você vai precisar pedir, Senhor, mais um milagre. Senhor, mais um milagre. Sabe que isso aconteceu lá? Na época de Jesus, houve a primeira multiplicação dos pães, houve a segunda multiplicação dos pães, e aquela gente ali parece que estava acostumada a ver milagres, mas chega um momento de dizer, olha, agora quem quiser ir, pode ir. E ao proferir um duro discurso, agora um discurso sério, chamando a decisão, diz, olha, se vocês quiserem ir, podem sair também. Naquela ocasião, além de ter saído muitos, alguns ficaram, mas um deles disse, Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, para quem iremos nós? Sabe que é necessário crer. E eu quero convidar você a fazer isso. Creia e veja. Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Mais uma vez te oramos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus pessoal. Ó Deus que comunica, Pai, de forma pessoal, particular a cada um de nós. Eu Deus sei que nesse momento, Pai, nesses tempos tão difíceis, Pai, de pandemia, de agonia, Deus, nosso coração, Pai, se inquieta e muitas vezes nós chegamos ao nosso limite, à exaustão. E, Deus, nós queremos muitas vezes nos virar de todas as formas e maneiras. E, Deus, não admitimos que chegou o nosso limite. Ó Deus, nos ensina, Pai, a encontrar esse limite e a entender que nós temos limites. Ó Deus, nos permite passar isso para os nossos filhos também, Pai. Para os netos. Eu não posso mais fazer nada. Eu cheguei ao meu limite. Mas há um Deus que pode todas as coisas. Há um Deus de graça que pode restaurar, que pode suprir, que pode surpreender a cada um de nós. Não importa se o vinho acabou. Jesus é aquele que pode transformar a água em vinho. Dentro de ninguém imaginava, o vinho chegou, fartou aquela festa, aquele casamento. Senhor, eu estou com alguém que está enfermo, que está à beira da morte. Sabe que isso é fundamental para mim. Mas um dia, alguém que é curado morre. Por isso, Pai, ensina-nos, Pai, a confiar em Ti, a entender que o maior milagre, ele não é circunstancial, o maior milagre, ele é aquele que perdura eternamente. Obrigado, Senhor, pela semente do Evangelho que foi depositada dentro de nós. E, ó Deus, nos ajuda, Pai, a partilhar dessa semente. A partilhar dessa semente. E oramos em nome de Jesus. Amém. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer
a cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada, nada, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Eu preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, a cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, a cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Em nome de Jesus.